Comecei essa apresentação com um texto. E esse texto, ele é extraído dos ensinamentos Baha'is. De certa maneira, isso é uma das razões de eu estar aqui, porque através da comunidade Baha'i eu conheci a dona Valdianira e através dela foi a ponte com o programa. E esse texto diz que a realidade do ser humano é seu pensamento. A realidade do ser humano é seu pensamento. Isso é uma máxima de todas as tradições espirituais. E a comunidade Baha'i, a fé Baha'i, reafirma isso. Essa foto aqui do lado é a foto do templo Baha'i na Índia, que é, depois do Taj Mahal, possivelmente o lugar mais visitado na Índia atualmente, foi inaugurado em 86. E a gente inicia com essa frase: a realidade do ser humano é seu pensamento. Tudo que a gente possa imaginar, tudo que a gente possa ver hoje, que não é da natureza, foi criado pelo ser humano, foi criado antes no seu pensamento. E aqui se tem um convite. Qual é o convite? O convite para você pensar quais são as suas principais fortalezas. O que você tem hoje na sua vida que você considera que é a sua fortaleza? O que a Gisele bem falou dos seus talentos hoje. Cada um tem o seu. É importante você se descobrir. Mas, além disso, você tem desafios. Quais são os seus desafios? Quais são hoje os seus grandes desafios? E que ações você está realizando para vencer esses desafios? Essas são as 3 perguntas. Vocês vão ver aqui que nós vamos colocar várias perguntas. E as respostas vão ser o que a gente vai conversar. Então, daí essa apresentação pode ser tipo um guia para você fazer perguntas a si mesmo. Saber fazer perguntas a si mesmo é uma arte. Então, como você se vê no futuro? Digamos que você tenha 3 cenários. Você está absolutamente certo do que você quer. Quem aqui está absolutamente certo do que você quer, do que se quer? Quem aqui está nessa situação? 2, 3, 4, 5. Gisele levantou a mão, né, Gisele? Depois que ela falou aqui, ela está absolutamente certa, virou empreendedora hoje, né? Hoje, ontem, né? Recente. Mas nem todos aqui presentes, e isso aqui é uma amostra da sociedade, estão absolutamente certos do que querem. Alguns estão em outra situação. Digamos essa segunda situação. Tem alguma ideia? Eu tenho alguma ideia do que quero fazer. E essa pergunta você pode fazer para estudantes universitários. Como o jovem leu, eu sou professor da universidade e eu faço essa pergunta para estudantes universitários quase se formando. E nem todo mundo sabe o que quer fazer depois que se formar. Isso é uma grande dúvida. Então, você pode estar naquela situação que tem alguma ideia. Mas existe uma outra opção. A outra opção é você estar vagando. Está meio perdido na vida, não sabe muito bem para onde vai ainda do ponto de vista de visão do futuro. Você está fazendo alguma atividade, você está tendo alguma atividade profissional, de estágio, mas em relação à sua perspectiva daqui a 2, 5, 10 anos, você não sabe muito bem para onde vai. Tem esses vários cenários e alguns entre eles. Aqui nós vamos ver alguns exemplos inspiradores. Eu resolvi colocar nessa palestra, antes de falar de conceitos e falar de técnicas, mostrar exemplos. Por quê? Porque quando a gente mostra exemplos, a gente vê que alguém conseguiu fazer algo extremamente audacioso e brilhante, e a gente pode usar uma das coisas que é mais fácil. As coisas mais fáceis de fazer, chama-se modelagem. Ou seja, eu posso estudar a vida daquela pessoa, descobrir o que ela fez na vida e tentar seguir os seus passos adaptando para a minha realidade. Por isso que eu vou começar aqui falando de exemplos. Ok? Falando aqui de exemplos. Ela viu a biblioteca do professor e disse: o senhor já leu todos esses livros? Ele falou: praticamente todos. Naquele dia, a senhora Sônia Carlson tomou uma das decisões mais importantes da vida.
Ela chega em casa, os dois filhos estão fazendo uma atividade que garanto que a maioria de nós faz, se não nós que estamos aqui no programa Antonieta de Barros, a maioria do povo brasileiro, ficar em casa assistindo televisão. Ela chega em casa, desliga a televisão e diz: a partir de hoje, vocês vão assistir somente 3 ou 2 programas de TV por semana que eu vou escolher. Daí os guris que tinham na época 10 anos, 11 anos, 12 anos, falam assim: mãe, o que, que a gente vai fazer? Alguém sabe o que eles fizeram? Ela manda os 2 filhos para a biblioteca. E eles vão para a biblioteca e lá começa a transformação de Ben Carson e seu irmão. E o filme conta essa história. Por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque cada pessoa aqui, hoje, tem acesso muito mais fácil à informação do que se tinha nos Estados Unidos na década de 60. Para que a gente estuda exemplos? Para saber quais foram as ações que eles tomaram. A realidade do ser humano é seu pensamento. O que transforma o ser humano são suas ações. Alguém pode estar perguntando: o cara vai falar somente de estrangeiro? Não tem exemplos assim no Brasil? Vamos ver se vocês conhecem esse exemplo. Brasileiro, primogênito de 8 filhos. Filho mais velho, família de 8 filhos. Alguém arrisca dizer quem é? Tem um monte de gente que tem uma família de 8 filhos. Até aí não dá para dizer, né? Pai, pedreiro. Mãe, dona de casa. Joaquim Barbosa. Como é seu nome? Maico. Como? Maico. Vem cá, Maico. Esse livro é seu. Acabou de presentear. Eu queria fazer a pergunta no final, ele já acertou. Mostra que é um jovem que tem futuro, que lê e sabe reconhecer. O livro que eu acabei de dar para o Maico é um livro que chama-se Da Senzala à Unidade Racial. É de um querido amigo meu, Gabriel Marques. E eu espero que o Maico tenha uma boa leitura desse livro. Como ele já matou a charada, vou passar aqui, né? O currículo do Joaquim Barbosa é tão extenso que eu coloquei aqui só uma parte. A despeito da sua ideologia política, e eu declaro, eu sou completamente apartidário, Joaquim Barbosa é uma das figuras mais importantes da história moderna. E eu espero que a vida dele se torne um filme. Porque, infelizmente, e eu estou dizendo isso como um brasileiro que morou fora do Brasil 3 vezes, Japão, Inglaterra e Estados Unidos, nós temos exemplos extraordinários aqui que nós não valorizamos. E lá fora viram filmes, viram livros, etc. Possivelmente vocês hoje, os participantes do programa Antonieta de Barros, têm condição melhor do que o Joaquim Barbosa quando ele começou a vida dele. Não sei. Cada um avalie. Joaquim Barbosa chegou a ser presidente da Corte Suprema do Brasil. A pergunta é: onde você quer chegar? O que tem a ver a história desses personagens? Ben Carson, Chris Garner, Joaquim Barbosa com bambu. A história do bambu é a seguinte: você planta bambu, aí você tem que dedicar-se a essa planta, com irrigação, com solo fértil, com sol. Aí você vai olhar depois de um ano, o bambu, vai olhar lá, a plantinha de bambu, tem nada. Aí você continua com solo fértil, com água, com sol. Passa 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4 anos, nada. Nada do bambu crescer.
Aí acontece um fenômeno. Quando chega no 5º ano, volta do 5º ano, aquele bambu cresce 25 metros em 6 semanas. A pergunta é, será que ele cresceu os 25 metros somente naquelas 6 semanas? Ele não cresceu 25 metros em 6 semanas. Por quê? Porque durante todos aqueles anos antes, para onde o bambu estava crescendo? Para baixo. Em outras palavras, criando o quê? Raízes. Então a natureza nos ensina que a gente tem que ter paciência, persistência, e mesmo que os resultados não apareçam no plano visível, eles estão sendo criados no plano oculto. Ou seja, ainda não estão manifestos. Poder da visão. Tudo inicia com a sua visão. E aqui eu estou citando um outro fantástico personagem. Ele já morreu. O nome dele é Viktor Frankl. Viktor Frankl, médico austríaco, sobrevivente de um campo de concentração. O livro dele, Em Busca do Sentido, que está disponível na internet, é um pequeno grande livro. No dia que você não estiver gostando da sua vida, estiver achando que sua vida tem problemas, está difícil, a vida é difícil, problema, você vai na internet e escreve Em Busca do Sentido, baixa o livro do Viktor Frankl e lê. E você vai ver o que é uma vida difícil, porque ele narra em detalhes a vida dos prisioneiros de um campo de concentração. E o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje? Viktor Frankl escreveu, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude em qualquer circunstância, escolher seu próprio caminho. E ele relata que a maioria das pessoas que não sabiam o que fazer depois que saíssem do campo, se sobrevivessem, morreram. Então o diferencial não era essencialmente o que as pessoas comiam, é o que elas pensavam do futuro delas. Na hora que você estiver fazendo o seu plano de futuro, além de visão, você deve analisar suas crenças. As nossas crenças podem ser limitantes ou podem ser poderosas. Então, quando você estiver fazendo a sua visão, entenda qual é o seu sistema de crença. E atenção, não dê ouvidos às pessoas perto de você que disserem que você não pode. Eu vou repetir isso. Não dê ouvidos às pessoas próximas a você que disserem que você não pode conseguir uma coisa. Falar de técnicas é uma coisa que você pode fazer hoje. Na hora que eu fui fazer a entrevista para o rapaz, eu falei o seguinte, o ser humano é o único ser na face da Terra que consegue viver em 3 tempos diferentes. Pelo menos consegue pensar em 3 tempos diferentes. Alguém sabe quais são os 3 tempos? Muito bem, pena que eu não tenho aqui um livro para te dar de presente. Muito bem, seu nome é? Muito bem, Gabriel. Gabriel falou exatamente certo. Passado, presente e futuro. O único desses 3 tempos que realmente existe, qual é, Gabriel? Grande Gabriel, palmas para o Gabriel. Eu quero compartilhar com vocês um sonho que virou realidade. Em 2010, eu decidi na minha vida que queria fazer um pós-doutorado. Pós-doutorado é o que você faz depois de um doutorado, que na verdade não é título, tá?
E nesse projeto de um pós-doutorado, eu decidi 4 coisas. Naquele dia, 21 de março de 2010. Primeira, tinha que ser nos Estados Unidos. Não vou entrar em detalhes por quê. Segundo, tinha que ser uma instituição de referência, porque eu sabia que a papelada, se eu fosse para qualquer instituição, seria a mesma. Tinha que ser na área de inteligência artificial. Não vou falar o que é. Quem quiser depois pode me procurar. É uma área da engenharia, da computação, enfim. E eu tinha que sair em fevereiro de 2011, que eu estaria completando 4 anos como coordenador de curso. Por várias razões que não vem o caso aqui mencionar, eu acabei fazendo pós-doutorado na NASA. Trabalhei na NASA, morei no Vale do Silício, uma região super conhecida nos Estados Unidos, e acabei publicando 3 artigos científicos com 6 pesquisadores de 4 países: Estados Unidos, Rússia, Índia e Alemanha. Voltei para o Brasil e, entre outras coisas, continuei a estudar. De julho do ano passado até hoje, eu já fiz 4 cursos em outra área fora da engenharia e participei de 2 seminários também. Por que eu estou dizendo isso? Porque o conhecimento é infinito e nós não podemos parar a busca pelo conhecimento. E com isso, eu encerro com essa frase que me pediram uma vez para sintetizar um pouco da frase da minha vida, e eu já sintetizei com isso. A frase é: seja audacioso em sua visão. Seja comprometido com seu planejamento. Seja corajoso com suas ações. E se você combinar tudo isso, você vai longe. Mais uma vez, agradeço ao programa Antonieta de Barros por essa extraordinária oportunidade. Obrigado.